Nódulo pulmonar. Neste vídeo vamos conversar sobre esse tema, nódulo pulmonar na radiografia do tórax. É um tema bastante sensível e a radiografia do tórax é bastante ingrata nesse sentido, porque a sensibilidade para a detecção de nódulos pulmonares pequenos é baixa na radiografia. Entretanto, nós no dia a dia temos que procurar os nódulos pulmonares pequenos. O ideal para se procurar nódulo pulmonar é a tomografia de tórax. A tomografia tem uma sensibilidade muito maior, absurdamente maior que a radiografia. O rastreamento de nódulo pulmonar seja feito pela tomografia, que é o correto, que é o ideal, dada a sua alta sensibilidade. Vamos ter algumas técnicas, algumas formas de tentar facilitar a procura de nódulo pulmonar numa radiografia. Essa é uma radiografia normal, não temos nenhum nódulo pulmonar aqui, mas vamos utilizá-la para demonstrar alguma das técnicas. Uma das técnicas é você afastar do monitor, você se afastar da imagem para ter uma visão global, para fazer a comparação das áreas pulmonares. Ou então diminuir o zoom, né, dar um zoom negativo na imagem para ter uma visualização global. Você também deve aumentar o zoom de todas as áreas procurando alguma imagem nodular no parênquima do pulmão. Uma outra técnica é você clarear a imagem. Com a imagem digital isso é possível, né? Você edita, você muda o W e o C, então você consegue clarear a imagem, aumentar o contraste entre o branco e o preto. Você veja que é o mesmo raio-x, a mesma radiografia, nós apenas aumentamos aqui o contraste. Com isso você facilita a detecção de pequenos nódulos. Uma outra técnica que utilizamos é você avaliar comparativamente faixas do parênquima pulmonar. Então você apaga o restante ou coloca algum anteparo para não ver, para escurecer o restante e observar aqui comparativamente o parênquima pulmonar de um lado com o outro no terço superior, fazendo a mesma coisa no terço médio e no terço inferior. É necessário também que você tenha um monitor de alta definição, um monitor adequado para fazer essas avaliações, que você esteja num local com iluminação adequada. Então temos aqui um caso de uma radiografia de tórax. Observe aqui, você focando nas bases pulmonares, comparando o parênquima pulmonar da base esquerda com o parênquima pulmonar da base direita. Aqui aumentando o contraste da imagem, tornando a imagem mais branca. E aqui com a imagem com o contraste aumentado, fazemos novamente a comparação. Observe que nesse caso havia um nódulo aqui, um nódulo pulmonar. E aqui é o exame, um exame posterior, onde demonstra que agora já é uma massa. A diferença entre massa e nódulo é o tamanho. Abaixo de 3 centímetros é nódulo, de 3 centímetros para cima é massa. Então, estava presente aqui e agora cresceu, virou uma massa. Logicamente que quando nos deparamos com um nódulo com as bordas espiculadas, a principal hipótese diagnóstica será um carcinoma, será uma neoplasia pulmonar. Então a borda do nódulo pode ser definida, pode ser irregular e espiculada. Entretanto, não é patognomônico de carcinoma a borda espiculada. Nós temos aqui uma radiografia. Quando aumentamos o contraste da imagem, você observa um nódulo com margens mal definidas e algumas espiculações.
que estava presente aqui, de baixa densidade. Na tomografia, veja como a tomografia é absolutamente superior à radiografia. Veja aqui como existe a grande possibilidade de passar como normal, de não ser visto esse nódulo, dada a sua baixa densidade, dada o seu contorno indefinido. Já na tomografia, veja que o nódulo aqui ficou bem definido, tem algumas irregularidades na superfície e um vidro fosco na sua periferia. Era um carcinoma pulmonar. Vamos ver aqui esse outro caso, uma radiografia de tórax em PA, fazendo avaliação comparativa aí dos campos pulmonares, aumentando o contraste da imagem, já podemos perceber a presença de um pequeno nódulo no terço médio do campo pulmonar esquerdo. Estava aqui sobreposto à imagem das costelas e era um carcinoma pulmonar. Um outro caso, fazendo avaliação comparativa entre os campos pulmonares, nós chegamos a essa imagem. Veja que comparando o campo pulmonar direito e esquerdo, ela se sobressai, é um nódulo com contornos mal definidos. Na tomografia, está aqui o nódulo, era um adenocarcinoma pulmonar. Vamos a um outro caso, radiografia de tórax, fazendo avaliação comparativa entre os campos pulmonares, melhorando aí, aumentando o contraste da imagem, novamente fazendo a avaliação. Veja, compare aqui o campo pulmonar direito com o esquerdo e observe aqui o nódulo. Na tomografia, veja como é mais simples, como é mais fácil a detecção do nódulo. No caso, era uma metástase pulmonar solitária. Um outro caso, uma radiografia já hipoexposta, né? Mas serviu bem para evidenciar o nódulo. Fazendo a avaliação comparativa entre os campos pulmonares, já vemos um nódulo. Devemos ter o cuidado de não confundir com mamilo, ok? Na dúvida, você pode marcar o mamilo com bário ou com algum material metálico, prega no mamilo e radiografa novamente para ver se essa densidade corresponde ao mamilo ou realmente é um nódulo. No caso aqui, realmente tratava-se de um nódulo. Veja a comparação de um lado com o outro, muito importante isso. Veja a tomografia como um nódulo com bordas espiculadas, que já vimos ali, mas aqui fica muito mais fácil, muito mais evidente. Era um adenocarcinoma. Mais uma radiografia fazendo avaliação comparativa entre as áreas do parênquima pulmonar. Observamos aqui essa opacidade nodular mal definida, que na tomografia mostrou, aparentava ser uma consolidação, inclusive com broncograma aéreo, mas a clínica era sugestiva de neoplasia e era um adenocarcinoma. Então sempre, além de procurar, ter o cuidado de procurar os nódulos, fazer a correlação clínica. Aqui uma radiografia de tórax, PA e perfil, um paciente cardiopata, veja cardiomegalia, a proeminência dos vasos hilares e uma imagem aparentemente nodular, na verdade seria uma massa com contornos bem delimitados, aqui no PA e aqui no perfil, mas veja que seu maior eixo está horizontal e ela está localizada exatamente na topografia da cisura horizontal, que separa o lobo superior do médio, exatamente na topografia. Então, isso é um derrame cisural loculado na cisura menor, na cisura horizontal. Aqui um caso onde você tem um pequeno nódulo não calcificado e a biópsia mostrou tratar-se de uma histoplasmose, era um granuloma por histoplasmose. Temos um outro caso, uma radiografia onde há uma cardiomegalia, uma proeminência do arco aórtico,
E fazendo a avaliação comparativa, nós temos aqui um nódulo no terço médio, aí, médio para inferior do pulmão direito. A biópsia mostrou tratar-se de uma tuberculose. Então temos radiografia que mostra um nódulo parcialmente delimitado. Nesse outro lado também mostra um nódulo, ou talvez até uma massa. E o que observamos aqui, alguns detalhes, é que há duas imagens alongadas em contato com esse nódulo em direção ao hilo. Desse outro lado também há imagens alongadas em relação com o hilo, indo em direção ao hilo. Eram fístulas arteriovenosas, casos de fístulas arteriovenosas. Então, são vasos, um que nutre e outro que drena uma fístula arteriovenosa. Pode dar essa imagem de nódulo. Veja aqui, nesse caso, você tem um nódulo e tem vasos chegando e saindo desse nódulo. Na angiotomografia, fica bem evidente, né? Provavelmente a artéria que nutre a fístula e a veia de drenagem. Então, chegando ao final deste vídeo, eu gostaria de ressaltar algumas coisas, alguns itens. Primeiro, que a radiografia tem uma baixa sensibilidade na pesquisa de nódulos, principalmente de nódulos pequenos. A tomografia, por outro lado, tem uma alta sensibilidade. Então, o ideal é realizar a tomografia. Tendo que avaliar uma radiografia, nós temos por obrigação a pesquisa de nódulo, a pesquisa de nódulos pulmonares, havendo ou não havendo correlação com a clínica do paciente. E a pesquisa deve se basear numa observação atenta na comparação dos campos pulmonares. Você compara em faixa, ápice com ápice, terço médio com terço médio, base com base. Você deve estar num ambiente de iluminação adequada. O seu monitor deve ter uma resolução alta, suficiente para você detectar as lesões, e você deve usar alguns artifícios, como diminuir o zoom, aumentar o zoom, ou se você estiver vendo a imagem em filme, você afasta da imagem e você aproxima da imagem. Então, sempre de maneira comparativa. Se a imagem for digital no monitor, você ainda tem a opção de fazer a edição da imagem, edição aí do W e do C da janela, deixar a janela mais claro, com contraste maior, e sempre fazer a comparação buscando pequenos nódulos, buscando pequenas opacidades nodulares. Lembrando que existem muitas patologias que podem se manifestar como nódulo pulmonar isolado ou múltiplos nódulos pulmonares. Ok? Então é isso neste vídeo. Até o próximo vídeo.